Questão 3. Seja ABCD um paralelogramo e T a circunferência circunscrita ao triângulo ABD. Já vou mostrar uma figura aqui para a gente analisar isso. Se E e F são as intersecções de T, daquela circunferência, né, com as retas BC e CD respectivamente, prove que o circuncentro do triângulo CEF está sobre T. Então, o circuncentro de CF. Vamos ver o que é circunferência circunscrita ao triângulo ABD primeiro. Aqui está um desenho, para a gente poder trabalhar em cima. Aqui está o triângulo ABD, olha, ABCD. Esse é o paralelogramo. Aliás, abstraiam, porque o desenho não foi feito como sendo um paralelogramo. Vocês podem notar claramente aqui o desenho parece mais um trapézio do que um paralelogramo. Tá? Mas isso não altera em nada o raciocínio. E está falando dessa circunferência, essa é a T, ó, a circunferência circunscrita ao triângulo ABD. E aí diz o seguinte, ó, E e F são as interseções dessa circunferência com as retas BC e CD. Então as retas BC da UE e CD da UF, esses dois pontos. Tá? Prove que o circuncentro do triângulo CEF está sobre T. Aqui está o triângulo CEF. Eu tenho que mostrar que o circuncentro, que está nesse desenho, foi colocado aqui provisoriamente nesse ponto que está aqui, não foi marcado nada, que vocês estão vendo um alfa, já vou falar desses ângulos. Esse seria o circuncentro. Na verdade eu quero provar que esse ponto necessariamente tem que estar aqui, ó. Tem que estar na circunferência, nesse arco aqui. Tá? Então como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos usar bastante aqui medida de arcos, né? Ângulos e os ângulos inscritos numa circunferência. Então primeiramente vamos pensar assim, você tem um triângulo. Você sabe, quando ele fala do circuncentro num triângulo, esse ponto, o que é? O centro da circunferência circunscrita ao triângulo CEF. Eu vou fazer um desenho, aproveitar aqui também, eu vou fazer um desenho separadamente desse triângulo, em zoom aqui, para a gente ver o seguinte, ó. Suponha que o triângulo, só essa parte aqui, o triângulo CEF, algo mais ou menos desse tipo aqui assim. C, E, F. Estão vendo aqui, ó? Eu estou pegando apenas esse triângulozinho. Bom, o que acontece? Na verdade, aqui nós já estamos chamando de alfa este ângulo aqui, do paralelogramo. Então, vamos, primeira coisa, né? Primeiro fato, se aqui é alfa, o ângulo oposto a ele também é alfa. No paralelogramo, os ângulos opostos são congruentes. Aqui é alfa, aqui é alfa. Tá? Depois eu vou falar dos outros ângulos. Então, se aqui é alfa, e o circuncentro, digamos, está por aqui, tá? Significa que existe uma circunferência que eu vou desenhar grosseiramente aqui, assim. Então a pergunta é, quanto é que vale este ângulo que sai do centro aqui? Este ângulo que sai do centro. Então existe um resultado muito importante na geometria de ângulos na circunferência que diz o seguinte, um ângulo inscrito, o que é um ângulo inscrito? É um ângulo que tem um vértice sobre a circunferência e os outros dois lados são secantes à circunferência, como está aqui. Ele sempre mede a metade da medida do arco que ele circunscreve. Assim, vou prolongar aqui para vocês verem. Aqui está o ângulo com vértice aqui. Qual é o arco que está dentro, no interior deste ângulo? É esse arco aqui, ó. Tá? Então, esse alfa é a metade da medida do arco. Mas o que é medida de arco? Que a gente chama de medida de arco. Não é comprimento de arco. A medida de arco fica entendida como sendo o quê? É a medida do ângulo central que olha para esse arco. Tá? Então, como o alfa é a metade deste ângulo, este ângulo aqui tem que ser 2 alfa. Tá? Então, o ângulo, tá, que sai do circuncentro do triângulo e liga E e F, esse ângulo central é 2 alfa e isso está marcado aqui. Está marcado aqui no desenho com 2 alfa. Agora nós vamos fazer algumas medidas mais. Nós vamos chamar, então já sabemos que aqui é alfa. Vamos chamar esse ângulo de beta. Apenas chamar de beta. Bom, se aqui é beta, olhando para o triângulo ABD, este ângulo aqui mede 180 menos alfa menos beta, porque a soma dos 3 ângulos de um triângulo é 180 graus. Por outro lado, este ângulo aqui, o ângulo ABD, vértice em B, é um ângulo inscrito nesta circunferência. Tá? Ele está olhando para que arco? Para o arco AD. Como esse ângulo é metade da medida do arco AD, a medida do arco AD deve ser o dobro disso aqui, que é 360 menos 2 alfa menos 2 beta, está marcado aqui. Da mesma maneira que se esse aqui é beta, isso aqui é um ângulo inscrito nessa circunferência, este arco mede 2 beta, medida de arco. Mas às vezes é muito mais fácil trabalhar com medida de arco. Ok, agora eu tenho que descobrir mais alguma coisa. Nós vamos descobrir o seguinte, nós vamos olhar de novo para o ângulo alfa e observar o seguinte.
que esse é um ângulo que é chamado de ângulo, muitas vezes chamado de ângulo ex-inscrito. É um ângulo que o vértice está fora da circunferência, está no exterior do círculo, e os dois lados são secantes à circunferência. Tá? Então, qual é o resultado que a gente tem nessa situação? Primeiro eu vou mostrar para vocês aqui o resultado, falar do resultado. Quando você tem uma circunferência e tem um ângulo desse tipo, chamado ex-inscrito, tá? Então vamos chamar aqui de P, né? A medida desse ângulo, vamos botar letras aqui, né? Vou botar A, B, C e D. A medida desse ângulo, vou chamar só de ângulo B, é igual à medida do arco AC, a medida do arco AC, que eu vou representar assim, por exemplo, menos a medida do arco BD, que é o arco que está aqui no interior, sobre 2. Não ficou muito bom isso aqui, que eu devia ter colocado esse igual aqui, né? Então, a medida deste ângulo é a medida deste arco menos a medida deste outro arco menor dividida por 2. Eu vou aplicar isto aqui no nosso desenho. No nosso desenho, fazer essa conta. Ó. A medida deste ângulo, que é alfa, né? Acho que a gente vai ter que fazer essa continha aqui mesmo, aproveitando aqui. Alfa, vou tentar fazer aqui. O que é? É a medida do arco. Então, olha lá, cruza em B e cruza em D. Então, a medida de todo este arco, que eu já sei, quanto é que é a medida deste arco? É 360 menos 2 alfa menos 2 beta mais 2 beta. Então, portanto, vai ser 360 graus menos 2 alfa, porque menos 2 beta mais 2 beta cancela, menos a medida do arco EF. Eu vou representar só por EF assim, EF sobre 2, certo? Fazendo a conta aqui, a gente conclui o que? A gente tira, multiplica lá, vai dar 2 alfa, você acaba concluindo que a medida do arco EF é 360 graus menos 4 alfa. Essa é a medida do arco EF. Mas se a medida do arco EF é isto, né, o arco que complementa aqui na figura, que seria o arco, como é que a gente vai representar? É o arco EBADF, vou representar por todas as letras EBADF, este arco, que sai assim, é 360 menos esse, que vai dar 4 alfa. Então este arco todo aqui mede 4 alfa. Por outro lado, eu tenho um ângulo 2 alfa aqui, no circuncentro. Tá? E ele está exatamente cruzando em E e F. Ora, se essa medida desse arco é 4 alfa, tá? Qualquer ângulo inscrito aqui, tá? Qualquer ângulo inscrito aqui vai medir 2 alfa. Qualquer ângulo com vértice no arco EF vai ter que medir a metade de 4 alfa. E vai medir 2 alfa. Mas 2 alfa é essa medida aqui. Não é possível ter um ângulo medindo 2 alfa aqui e outro medindo 2 alfa aqui. Em outras palavras, se eu volto aqui no meu triângulo, meu triângulo estava aqui, olha. Se eu volto para cá, né, a situação é que aqui nós não temos o outro arco, né, nessa situação. Mas acho que é melhor olhar assim. Ó. Acho que eu vou repetir aqui, fazer mais um desenho para a gente ver na situação mais completa aqui, que seria o seguinte. Ó. Vocês têm uma coisa assim, aqui é C, aqui é E, aqui é F, existe um pedaço de arco aqui. Esse pedaço de arco é o pedaço da circunferência T. Existe um circuncentro aqui. Aqui mede alfa. Aqui mede 2 alfa. Um pouquinho pequeno. E por outro lado, qualquer ângulo aqui também mede 2 alfa. Aqui também mede 2 alfa. Por quê? Porque qualquer ângulo com vértice aqui é metade da medida desse arco, que é 4 alfa, portanto 2 alfa. Não é possível, então, o que eu estou dizendo vou fazer mais uma vez um desenho maior aqui ainda. Não é possível acontecer o seguinte, ó, se aqui é C, aqui é E e aqui é F, vocês terem aqui um ângulo, vamos dizer, 2 alfa aqui, e aqui embaixo você tem um outro ângulo também valendo 2 alfa. 2 alfa e 2 alfa. Não é possível que os dois sejam iguais a 2 alfa. Tá? Intuitivamente você percebe isso, se você abaixa aqui. Mas isso é fácil de provar. Na verdade é fácil de provar que qualquer ângulo, qualquer ponto que eu pegue aqui dentro, a medida do ângulo vai ser sempre maior que essa medida aqui. Não é difícil de ver. Então, o que significa tudo isso? Significa o seguinte, que necessariamente esse ponto tem que estar aqui
sobre a circunferência, ou seja, o circunflento está sobre a circunferência, que é o que se queria demonstrar, ok?